abrindo a palavra do nosso Senhor, no Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os vagares, salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa como ao saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te-encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Nós louvaremos esse Deus santo, poderoso e providente, cantando a Ele no número 11. E ao som do instrumento, a igreja deve colocar-se em pé. Oh
criação e que trazes à existência tudo o que existe. Bendizemos o Teu nome como Criador que és, bendizemos o Teu nome como Salvador que és e Redentor, visto que as nossas vidas foram compradas, purificadas e seladas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom Deus, que as nossas almas se alegrem a Ti, que o nosso coração e pensamento se prostrem diante da Tua santíssima presença e que o Senhor, fazendo morada em nós, faça resplandecer o brilho da glória da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Cristo ressurreto em nós resplandeça, que Ele nos santifique, que Ele nos habilite para que vivamos uma vida conforme a Tua santa vontade e que em todo o tempo estejamos dispostos a Te glorificar e a exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por estes irmãos e irmãs que aqui estão. Muito obrigado por aqueles que reúnem-se em culto doméstico. Muito obrigado porque em todo tempo e espaço o Teu nome é exaltado e glorificado, desde o nascer do sol até o poente. O Teu nome é bendito e exaltado sobre toda a terra. Instrui-nos, Senhor, pela Tua palavra, e que ela mesma venha a florescer em nossos corações, trazendo-nos transformação, trazendo-nos o reforçar do nosso ânimo, e especialmente para que nos voltemos em confiança perpétua diante de Ti para contigo. Nós oramos gratos no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Vamos podemos assentar. Meus irmãos, para a nossa exposição nessa manhã, quero convidá-los a que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós veremos os versos 17 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. A igreja, durante séculos, tem que lidar com uma tensão. E essa tensão que existe é natural dentro do ambiente em que ela está, e especialmente é uma tensão produzida pelo abismo que há entre a própria igreja, o mundo em que ela está inserido e o mundo que está repleto pelos seus pecados. A tensão consiste em diversas vertentes, e aí, dentro dela mesmo, desenvolvem-se inúmeros aspectos que sempre trazem oposição ao povo de Deus e oposição àquilo que o Senhor quer para o seu povo. Por um lado, nós temos que lidar com aquelas sempre perseguições que surgem, que emergem no meio de um contexto do mundo e que se levantam contra o povo de Deus muitas e muitas vezes. Não se trata apenas de perseguição naquele sentido que nós conhecemos, como aplicada por Diocleciano, como aplicada por Nero, como aplicada pelos judeus,
mas outras espécies de perseguição que existem dentro dessa tensão natural entre o povo de Deus e o ambiente em que está inserido. Aquela perseguição que já tratamos, a perseguição ética, a perseguição filosófica, a perseguição intelectual, a perseguição moral, e todas essas amargas experiências fazem parte da trajetória do povo de Deus em toda a sua construção. Vale a pena você voltar para o Antigo Testamento e ali você vê como o povo de Deus sempre era, de certa forma, atacado pelas outras nações. Nações que tinham seus deuses, nações que tinham seus costumes, e quando olhavam para o povo de Israel, sentiam-se incomodados, até muitas vezes Israel acabar cedendo às pressões dos demais povos, cedendo aos seus sistemas religiosos, até você se deparar com Israel quase que absolutamente perdido, sobrando apenas, como sempre, aquele grupo pequeno dos eleitos de Deus, que não só viviam uma vida autêntica de espiritualidade, como também até mesmo aqueles ritos tradicionais, culturais que foram prescritos por Deus, os filhos de Deus ainda tentavam manter com muito esforço. Essa tendência vai se espalhando, e aí você vê que as oposições crescem, as oposições existem, e as perseguições o tempo todo se dão ao redor do povo de Deus. E somadas a essas perseguições, aquelas tentações naturais, por que não ceder? Por que não ceder à religiosidade alheia? Por que não ceder à cultura extrema dos povos? Por que não ceder àquilo que é costume de uma determinada religião ou de uma determinada região, apesar de ser algo oposto àquilo que Deus requer para os seus filhos? Por que não negar a fé? E você olha a história de homens e mulheres de Deus e você vê esse contraste terrível. Você pode se colocar, de certa forma, no lugar dessas pessoas envolvidas por uma pressão, por uma tensão própria daquele ambiente, e se questionar o que você faria. Qual seria a sua posição intelectual, moral, religiosa? Qual seria o seu sistema cultural? E tudo isso que esses homens passaram dentro do texto bíblico é muito real. E ao mesmo tempo, como isso acontece de uma forma ou outra nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre perseguição, nós podemos falar de pessoas que se opõem ao Evangelho de Cristo simplesmente por ser Evangelho. Oposição no campo da academia da intelectualidade, oposição que diz respeito à moral, e você pode fazer um estudo muito rápido e você constatará como há constante oposição ao cristianismo. Ninguém pode falar contra as práticas de qualquer religião, candomblé, umbanda, budismo e tantas outras religiões que por aí existem, até mesmo o islamismo. Mas vejam como há ataques constantes ao cristianismo. Vejam como há ataques constantes ao pensamento cristão. Mais do que isso, se você vai para o ambiente acadêmico, o ambiente das universidades, você pode se declarar religioso da forma como bem entender, qualquer tipo de religião. Mas você encontrará um grande problema se você se declarar cristão. Até mesmo em universidades confessionais, universidades que se dizem cristãs. Vejam, é um ambiente em que nós vivemos que vai além daquela perseguição de tirar a vida de pessoas, de colocar pessoas em cadeias e de trazer males a elas e às suas famílias, mas uma perseguição velada que se constrói, que não é diferente dessa que essas pessoas nesse tempo enfrentavam. Uma perseguição que, ao mesmo tempo, fazia com que elas despertassem certos pensamentos, despertassem certas tensões, e por que não negar? Por que não abandonar? Por que não simplesmente deixar de lado a fé cristã e se mergulhar dentro daqueles sistemas já estabelecidos, daqueles sistemas já existentes, daqueles que são mais populares, não só do ponto de vista religioso, como também do ponto de vista filosófico? Mas mais do que isso, por que não nos entregarmos aos prazeres deles? Por que não nos entregamos aos seus desejos que nós consideramos pecaminosos?
e essas tensões que existem nesse período vão além dos conflitos religiosos, mas principalmente do ambiente produzido, especialmente pelos gentios, em que a promiscuidade, em que os pecados, em que as injustiças eram amplamente praticados. E ali estava o povo de Deus, perseguido, convidado a negar a sua fé, convidado a deixar a sua esperança, convidado a entregar-se aos prazeres próprios da carne e tendo que manter um procedimento, olhando para o seu presente e olhando para o passado histórico, uma série de tradições históricas, uma série de histórias muito vívidas que eles não presenciaram fisicamente, mas eles sabiam, porque o seu próprio povo havia enfrentado. Lembre-se do seguinte: esse povo que recebe a carta, ou essa igreja que recebe a carta, é uma igreja composta majoritariamente por judeus, como nós já falamos há alguns domingos. Por isso que é uma igreja familiarizada com certos termos, familiarizada com certas colocações, e ela consegue então entender muito do que o autor bíblico fala, não simplesmente por aquilo que é dito, mas pela carga religiosa, pela carga histórica e tudo aquilo que ele já tinha. E diante das provocações, diante das perseguições, diante das intenções más, diante dos pecados, diante daquele sistema que abarcava a igreja, das tensões que abarcavam a igreja, imagine a situação de Pedro. E essa carta surge do coração de um pastor que quer mesmo alertar a igreja, chamar a atenção do seu povo, mas simplesmente fazer com que eles não se desviassem dos princípios de Cristo. Fazer que eles não deixassem, apesar daquelas situações tão graves, que eles abandonassem os princípios da fé, que eles deixassem a esperança, que eles deixassem aquele fortalecimento próprio do Espírito, que eles deixassem aquilo que é tão caro e tão precioso e é o que sobrevive a esse mundo tenebroso. Os sofrimentos passam, uma hora terá de passar, mesmo que seja o momento da morte. Os pecados tornam-se banais, mas aquilo que deve preservar-se em nós é a presença de Cristo, é a mensagem do nosso Salvador, é o amor imenso do nosso Salvador. E por isso que o apóstolo Pedro vem trazendo instruções muito simples aqui, muito rápidas aqui, mas de uma profundidade tal que nos leva à reflexão, que nos leva ao pensamento, que nos leva a olharmos até mesmo a nossa própria vida e vermos que os conflitos dessas pessoas aqui no texto não são diferentes dos nossos conflitos, ao contrário, são os mesmos. Um tempo diferente, um espaço diferente, uma cultura diferente, mas uma cultura que não deixou de gerar tensões para com os cristãos, uma cultura que não deixou de perseguir o autêntico cristianismo, uma cultura que nunca deixou de apresentar tentações e pecados para o cristão. E como proceder diante deste contexto? O que o apóstolo Pedro aqui nos instrui, e é uma instrução natural dentro daquele corpo que nós entendemos como uma teologia cristã e como mensagem bíblica, que o ponto de partida para vivermos neste mundo é entendermos quem é Deus. Nós precisamos entender quem é Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. E vejam, parece um tema tão simples. E parece um tema que todos nós já sabemos, nós já conhecemos, e nós já temos plena consciência do que se trata disso. Só que é mais do que você ter simplesmente uma compreensão intelectual, e mais do que simplesmente você saber dissertar a respeito de Deus. Você pode ter a teologia inteira na sua mente. E ao falar sobre Deus, você pode usar das categorias próprias, usar das nomenclaturas próprias e falar absolutamente sobre tudo que a teologia aponta a respeito de Deus. Você pode falar, por exemplo, que Deus é aquele que é a única essência e que subsiste em três pessoas. Você pode falar que o Pai não é de ninguém, que o Filho é gerado inteiramente do Pai, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E você pode construir toda aquela retórica própria da ontologia divina, as perfeições divinas, os atributos de Deus, a imensidão de Deus, a eternidade de Deus, a paciência de Deus, tudo aquilo que é próprio do Senhor.
você pode falar sobre os seus atributos complicados, você pode dissertar sobre a economia trinitária, só que isso não é necessariamente saber quem é Deus. Não é necessariamente saber quem é o Senhor, não é necessariamente saber quem é este Deus Todo-Poderoso que é revelado na Escritura. Mero sentimento intelectual, você vê que os fariseus na época de Cristo tinham amplamente, certamente conheciam muito mais o Antigo Testamento do que nós. Só que aquelas pessoas, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o seu interior estava consumido pelo pecado. O seu interior era a habitação de morte. O seu interior era uma casa totalmente destruída, totalmente impura, totalmente consumida pelo pecado, destruída pelo pecado. Que valor tinha saber dissertar sobre o Antigo Testamento inteiro? Que valor tinha saber e levantar-se todas as manhãs e recitar o Shema, ou o texto de Deuteronômio, ou de Israel? Que valor tinha tudo isso, você ter, ou eles terem tantas compreensões intelectuais, sendo que ao mesmo tempo eles não conheciam a Deus? O mesmo pode ser conosco. Nós podemos saber, e podemos pensar, e podemos dissertar, e podemos construir ideias, podemos falar amplamente em longas discussões, em longos debates a respeito de Deus. Só que isso não significa que nós necessariamente o conheçamos. É importantíssimo nós nos desdobrarmos dentro, sobre essa teologia e compreendermos dentro da revelação tudo o que ela nos fala sobre Deus de forma intelectual. Só que não pode ser um conhecimento estéril, não pode ser um conhecimento vazio, não pode ser um conhecimento vão, porque necessariamente quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos entregamos a Ele. E a vida de Deus na nossa alma é o que nos faz viver. A vida de Deus no nosso ser é o que nos faz pensar, é o que nos faz agir e é o que nos faz viver no mundo e não permitir, com a graça de Deus, que este mundo entre em nós, nosso comportamento, nosso pensamento, nossa filosofia e o modo como nós encaramos a realidade. Mas uma intenção, uma compreensão absolutamente clara de que temos um Deus sobre os céus. Temos um Senhor a quem podemos clamar. Vejam que o autor bíblico fala: se vocês chamam de Pai aquele que julga sem acepção de pessoas. Primeiro, a compreensão de Deus nos leva a dois entendimentos nesse texto. O primeiro deles, da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é, como o texto fala, uma relação de filhos para com o seu Pai. E essa é uma das belíssimas lições que o Novo Testamento nos vem trazer com claridade. Ela já estava presente no Antigo. No Antigo Testamento várias vezes demonstra o cuidado de Deus, o amor de Deus, como um verdadeiro Pai sobre Israel. Ele é o Pai de Israel. Porém, o Novo Testamento descortina de modo assim mais claro, mais amplo, essa paternidade de Deus e a nossa filiação em Cristo Jesus. De modo que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a plena consciência de que Ele nos ouve. Nós temos a plena consciência de que Ele está conosco. Nós temos plena consciência de que o seu amor, o seu cuidado vem sobre as nossas vidas de um modo extraordinário. É o amor sem medida. É o amor infinito. É o amor que preenche todo o espaço. É o amor que preenche as nossas vidas. E é um amor capaz de nos salvar. Lembre-se que nós não poderíamos ser salvos. Lembre-se que nós não deveríamos ser salvos. E dentro da lógica mais simples, da construção retórica mais simples, do movimento intelectual mais simples, Deus não nos poderia salvar. E Ele não nos salvando não traria nenhum prejuízo aos seus atributos. Ele continuaria sendo Deus que é completamente amor se estivesse lançado no inferno. Ele continuaria sendo um Deus infinitamente misericordioso se nós tivéssemos sido condenados. Ele seria um Deus absolutamente bom se nós fôssemos lançados nas profundezas da morte e até mesmo no lago de fogo. Ele continuaria sendo perfeitamente bom. Mas esse o amor de Deus e essa paternidade fazem com que esse Deus, ao olhar para nós, encha-se de compaixão.
Encha-se também de misericórdia. Ele tem em si, porque Ele é a própria misericórdia, assim como Ele é o próprio amor, e assim como Ele é a própria bondade. De modo que quem poderá parar esse amor de Deus? Quem poderá frear o amor de Deus? Ou quem poderia se levantar contra o autor do universo e dizer: Senhor, o Senhor não pode amar a sua criação. Ele pode amar, Ele quer amar, é Ele quem decide amar essa criação que fora perdida por causa do homem, e Ele mesmo expressa esse amor em atitudes, expressa esse amor em cuidado, e expressa esse amor em salvação. E essa palavra Pai aqui é justamente essa relação que Deus constrói conosco. É justamente essa relação que Deus constrói com os seus filhos, em que Ele olha para a situação de filhos perdidos, sujos, pecadores, Ele abraça e perdoa. E tudo isso pelos méritos de Cristo. Não só nessas atitudes, como Ele também nos encoraja em Cristo a nós nos chamarmos de Pai. Lembre-se da oração do Senhor, modelo de oração que é apresentado por Jesus Cristo. Ele chamava a Deus de Pai, o fazia com plena consciência, e talvez alguns pensariam: bom, essa ideia de que Deus é Pai pertence apenas a Jesus Cristo, que é ontologicamente Filho do Deus Pai. Quando Ele nos ensina a orar, a primeira expressão que nos instrui é que nos dirijamos a esse Deus é Pai. É o nosso Pai, é o Pai nosso, como nós comumente oramos e reproduzimos a oração ensinada por Jesus Cristo. Vós orareis assim: Pai nosso. Portanto, vejam a extensão que se dá. É o Pai que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o nosso Pai a quem nós invocamos, a quem nós clamamos, a quem nós nos dirigimos. Só que este amor que Deus revela a nós e revela por nós não deve ser simplesmente entendido como amor em que Deus olha para os nossos pecados, olha para o modo que nós vivemos e simplesmente abre mão, ou simplesmente não se aproxima e não se importa se a vida tem corrido de um modo correto ou de um modo equivocado. Pelo contrário, a consciência que Deus aqui, o Espírito Santo, traz através do apóstolo Pedro por um lado, vocês conhecem a Deus como Pai, vocês conhecem a Deus como Deus amoroso, vocês conhecem a Deus como Deus que tem uma bondade, uma misericórdia infinitas, capazes de perdoar o pecado, todo e qualquer pecado. Só que não é apenas nisso que consiste conhecer o Deus verdadeiro. Não é só nisso que consiste conhecer o Deus da aliança, o Deus de Israel. Não é só nisso que consiste conhecer o Deus que nos salvou, mas é muito mais do que isso. Porque simplesmente pensar que Deus é um ser que ama e pelo fato de amar não lida com o pecado, não trata com o pecado, é reduzir este ser transcendente, que é absoluto, que é imutável, que é santo e que tanto faz pelos homens. Por isso que, se vocês, diz o texto, invocam a Deus ou chamam a Deus como Pai, e este Deus, que é aquele que não faz acepção de pessoas, entretanto, julga cada um segundo as suas obras. Aí que está. Por um lado, é o Deus que ama, é o Deus que se aproxima, é o Deus que perdoa. Só que isso não é incompatível com também a justiça de Deus, com também a ira de Deus, com também, principalmente, a santidade de Deus. Não são coisas incompatíveis, mas que estão perfeitamente unidas em Deus. Quando nós tratamos dos atributos de Deus, há algumas lições importantíssimas que nós precisamos absorver. Entre elas, o seguinte: cada atributo não é uma composição da substância divina, ou seja, Deus não é um ser composto por atributos, mas cada atributo é idêntico à essência. Ou seja, Deus é essencialmente amor, Deus também é essencialmente misericórdia, Deus também é essencialmente justiça, Deus também é essencialmente santidade. Todos esses atributos não completam a Deus, mas são o próprio Deus, a expressão da sua essência. Por isso que as coisas aqui não são incompatíveis. Ele é Pai,
Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, só que Ele continua sendo um santo e justo juiz. De modo que quando o texto nos apresenta como nós invocamos a Deus, Ele nos dá uma nota, que esse conhecimento de Deus é saber também que Ele julga cada um segundo as suas obras. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Esse povo aqui era chamado para uma vida de santidade. Agora, o princípio para a santidade não está simplesmente numa moralidade, num bom comportamento, naquilo que nós fazemos para agradar um ou para agradar outro, ou aquilo que tradicionalmente aprendemos, ou aquilo que parece melhor para a construção de uma sociedade mais equilibrada. Só que o princípio para a santidade é olharmos para Deus. O princípio para a santidade é termos Deus como referência. Se nós entendermos Deus, se nós contemplarmos a Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, aí sim a santidade faz sentido. Aí sim a santidade ganha cores para a nossa vida, e é assim que ela ganha um significado mais concreto. Saber quem é Deus, o justo juiz, o santo juiz. E a história nos mostrará como Deus tem tratado até mesmo o seu próprio povo. Veja o texto que nós vemos na nossa liturgia. E perceba o Deus que mostra-se com esses dois atributos. O Deus que é bondoso, Deus que é misericordioso, Deus que chama ao arrependimento, mas ao mesmo tempo um Deus que repreende, um Deus que traz o seu juízo, um Deus que traz a sua mensagem, um Deus que não deixa o pecado impune, e um Deus que em todo o tempo chama o seu povo. E vejam como aquele texto diz: por um lado o Senhor deixa o seu povo para os seus próprios pecados, mas Ele ainda, com o seu amor, como que chama o seu povo de volta. Deus trouxe todo tipo de juízo sobre o seu povo. Assim como o Egito fora punido pelos seus pecados, o próprio povo de Israel, a própria nação de Israel, este mesmo povo que nós lemos amplamente no Antigo Testamento, esse povo foi punido por Deus, e o juízo de Deus recaiu sobre o seu povo. No deserto, quantas vezes? Quando entraram na terra prometida, quantas vezes, ao misturar isso com a idolatria, quando se envolveram com a idolatria, Deus levantava exércitos inimigos, e Israel era oprimido, lembrando então do cativeiro no Egito, no período dos reis, fome, pestes, doenças, problemas climáticos, e tudo isso envolvia aquele povo. Você olha para a história do reino do norte, por exemplo, e ali você vê um reino destruído em todos os sentidos. A moral lá embaixo, pessoas que se matavam, reis que reinavam durante um período, tinham seus filhos, generais matavam o filho e assumiam o comando. Isso vai se repetir. Períodos sem chuva, períodos de seca, períodos de fome, e tudo isso por causa do pecado. Deus não deixa de observar as ações do seu povo, e Ele não deixa de julgar o seu povo conforme as suas obras. Não quer dizer que Deus, em todas as situações da nossa vida, está nos punindo. Não é isso que o texto nos ensina. Não é que Deus está com aquele juiz que fica observando o nosso comportamento. Quando nós erramos, Ele vem com a punição. Mas os pecados têm consequências. As más ações têm consequências. A rebeldia tem consequências. Consequências naturais. E quando não sentimos essas consequências, quando a nossa vida tem seguido como nós bem entendemos, quando a nossa vida não toma atenção, não se dirige para Deus em arrependimento, há algo errado aí. A ideia é a seguinte: para aqueles que não são verdadeiros filhos de Deus, simplesmente o pecado não incomoda. Simplesmente o pecado não traz aquela amargura do arrependimento. E chega a situações que Deus simplesmente deixa. Deus deixa para que os homens e mulheres vivam da forma como bem entenderam. Eles mesmos se precipitarão. Mas aquele que
verdadeira consciência de Deus, uma verdadeira consciência sobre Deus, e verdadeiramente reconhecem o Senhor, esses sim se voltam, porque nunca se esquecem de que Deus é o santo juiz. Nunca se esquecem de que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer nesse contexto aqui? Nesse contexto quer dizer, Deus não vai olhar se você é judeu, Deus não vai olhar se você é gentil, Deus não vai olhar se você é grego, se você é romano, se você é persa ou qualquer outro povo. Deus julga cada um segundo as suas obras. E para nós, é o mesmo. Deus não olha se nós somos brasileiros ou de uma outra origem. Deus não olha a nossa condição social, Deus não olha a família que nós temos, Deus não olha se nós temos um vínculo com a Igreja Presbiteriana do Brasil há muitos anos, ou se a nossa conversão é recente. Deus não olha se nós somos pastores, ou se nós somos presbíteros, diáconos, membros da Igreja, se nós compomos a parte de música da Igreja, de mídia da Igreja, ou qualquer outra função. Deus não nos tratará de uma forma melhor, ou de uma forma mais rígida, de acordo com a posição que nós nos encontramos simplesmente nisso. Mas Ele julga, Ele age, Ele executa os seus propósitos. Obviamente, as consequências dos pecados de um pastor, presbítero ou alguém que trabalha com ajuda diaconal, mesmo quem tem participação dentro do sistema litúrgico da igreja, as consequências são mais graves. Mas ao mesmo tempo Deus julga. Ele não será mais brando com um, mais rígido com o outro. Não nesse momento. No último dia sim. No último dia sim. Mas não agora. E o seu juízo também não significa que ele haverá de nos punir com moléstias, com doenças, com desemprego. Mas muitas vezes essa justiça de Deus se aplica no incômodo. Essa justiça de Deus, com a correção de um pai sobre os seus filhos, se dá nas circunstâncias próprias causadas pelo pecado, mais do que isso, naquela angústia pelo pecado, naquela dor pelo pecado, e aquele desejo de se voltar em arrependimento. Mas isso acontece com os filhos de Deus. Os que não são filhos simplesmente vivem a sua própria vida e o Senhor nos entrega. Mas os filhos sentem, porque são filhos. Os filhos se machucam porque são filhos. E essencialmente o Espírito Santo age, levando e conduzindo ao arrependimento. Mas isso tudo, quando nós temos a consciência de quem é Deus. Sem a consciência de quem é Deus, nós estamos perdidos. Sem a consciência de quem é Deus, do verdadeiro Deus, a quem nós invocamos, a nossa vida pode ser vivida de qualquer forma. Pode ser vivida de qualquer maneira, e segue-se a existência. Pode ser vivida de um jeito que os pagãos preferem, que os ímpios preferem. Mas quando nós conhecemos a Deus, e é o exercício mais sublime da nossa alma, isso imediatamente nos leva a ver um Deus de amor imenso, mas um Deus de justiça implacável, de uma justiça completa, de uma justiça que recai sobre os homens, sobre o seu próprio povo, uma justiça que vem, uma justiça que para o seu povo foi executada plenamente em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É um Deus cheio de amor, mas é um Deus também cheio de justiça, e que julga, que age, e que tem conduzido as nossas vidas. Por isso que, imediatamente, nós precisamos perceber quem é Deus e olhar para nós mesmos. Olhar para quem nós somos, olhar para aquilo que nós temos feito, e olhar para o nosso redor, para a nossa vida, e ver o que tem ocorrido, o que tem sido feito, quais consequências nós temos presenciado, ou mesmo se não há um constante convite de Deus para que nós voltemos em arrependimento para os seus santos braços. Mas além disso, o texto nos mostra que Ele nos convida a que nós nos portemos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Sabemos quem é Deus, naturalmente nos leva ao temor. Só que além de sabermos quem Deus é, nós precisamos também saber quem nós somos. Nós precisamos também entender quem nós somos. Porque
entendendo quem nós somos, entendendo o que nós estamos fazendo aqui, é que nos conduz novamente a olharmos para Deus, e novamente nos voltarmos para a santa vontade de Deus. O texto fala que nós somos peregrinos. Voltai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se há uma peregrinação, naturalmente nós somos peregrinos. Agora, o que significa isso? Bem preciso o seguinte: esse texto, como nós já dissemos, foi escrito para pessoas que compunham uma comunidade, majoritariamente essa comunidade era composta por judeus. Por isso que essa linguagem aqui para eles faz muito sentido, é muito clara. Olhar para Deus como aquele que deve ser temido, olhar para Deus como aquele que julga e aquele também como é Pai, já é uma imagem própria do Antigo Testamento. E também a imagem da peregrinação é própria do Antigo Testamento. Qual é a diferença entre o peregrino e o nômade? O nômade é aquele que extrai os recursos de uma terra, vai para uma outra terra, extrai os recursos dessa terra, vai para uma outra, e assim sucessivamente. No caso de um peregrino, não. Ele tem alvo. O peregrino tem destino. Ele está a caminho desse destino. E imediatamente a imagem que nos vem à mente é que esses peregrinos são aqueles que compunham o povo de Israel no Antigo Testamento, naquele período em que eles estavam no deserto. Eles eram peregrinos, eles não eram nômades. Eles sabiam para onde estavam indo e a sua caminhada tem um destino certo, sua própria casa. E aí eles peregrinaram para aquele objetivo, para ali se estabelecerem como nação. O Antigo Testamento trata de tudo aquilo como imagem, e é uma imagem para nós que estamos no Novo Testamento. E essa imagem se faz muito vívida para nós tomarmos a nossa própria consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui e daquilo que nos move a vivermos do modo como nós vivemos. Nós observamos o mundo, algumas coisas muito estranhas. Como as pessoas querem perpetuar a sua existência e como querem ficar vivos para sempre, como querem o máximo possível até mesmo retardar os efeitos do tempo. Não é que nós não devemos nos cuidar, mas muitas pessoas preocupam-se excessivamente com isso. Plásticas, cética, creme para isso, creme para aquilo, creme rejuvenescedor, e sempre se cuidando. É bom. Porém, quantas dessas pessoas concentram sua vida nisso? E mais, quantas querem viver para sempre? Pensam que não há uma amanhã, pensam que não há um momento da morte, pensam que aquele estágio da morte já vai chegar, pensam que aqui a vida é para sempre e tem se esforçado para buscar coisas dessa vida, desse presente histórico e abrindo mão de coisas essenciais. Quantos casos vocês já ouviram falar de homens e mulheres que gastam-se no trabalho, às vezes sem necessidade, simplesmente para conseguir um montante de dinheiro. Enquanto isso, a esposa, os filhos, ou o marido dos filhos, são deixados de lado. Quantos fazem isso? Quantos se preocupam em viver uma vida desordenada, uma vida sem princípios, sem moral, uma vida que se gasta em si mesmo, que ela vai se consumir como se fosse ficar jovens para sempre? Quantos? Quantos perdem oportunidades extraordinárias de se voltarem para Deus, de adorarem a Deus, simplesmente por momentos de divertimento, entendendo que a vida tem que ser gasta nisso? Quantos e quantos estão simplesmente como que presos a essa realidade? E aí a vida se esvai, sem sentido, sem propósito, sem objetivo, envolta por aquilo que é
completamente distante da vontade de Deus e a vida simplesmente vai. Até que a hora chega. E quantos não conheceram a Cristo? E quantos morreram sem Cristo? E quantos morreram sem salvação? Mas com a conta bancária absolutamente recheada. Mas conquistando tudo que nessa vida gostaria de ter, mas uma vida sem propósito. E quantos cristãos têm feito isso? Quantos cristãos têm feito isso? Quantos cristãos têm aberto a mão do cuidado pelas suas famílias para ir buscar dinheiro, simplesmente dinheiro? Eu trato daqueles que necessitam, muitas vezes, de deixar a sua família momentaneamente sair para trabalhar, porque há uma necessidade séria. Mas eu falo daqueles que simplesmente por ganância abrem mão de um bem tão precioso como a família por causa do dinheiro. E quantos que abrem mão da igreja de Deus, do convívio com os santos de Deus, do convívio com aqueles que pertencem a Deus, simplesmente por ganância? Até que a vida se esvai. Observe um dado que tem muito a ver com isso. As famílias cristãs são cada vez famílias menores. Os casais cristãos querem ter, geralmente, quando querem ter um filho. Qual é a preocupação? Menos trabalho. Qual é a preocupação? Um gasto menor. Qual é a preocupação? Eu quero poder fazer minhas viagens, poder me cuidar, poder fazer o que eu quero, investir onde eu quero. Um filho, quando se quer ter, mas simplesmente por causa de dinheiro. Mas e quando o tempo chegar? E quando os 80, 90, 95 anos chegarem, simplesmente o dinheiro não dará conta da assistência. Obviamente, os casais cristãos têm que ter consciência, até porque os filhos devem ser cuidados da melhor forma dentro das possibilidades. Mas não pode ser simplesmente o dinheiro que faz com que isso que é chamado de herança do Senhor para os pais seja rejeitado. Não é o dinheiro que é a herança de Deus para o seu povo, são os filhos. E bons filhos, não simplesmente em quantidade, mas em qualidade de criação, de princípios, de preceitos, de religião. Mas muitos casais cristãos têm reduzido a sua mentalidade, muitos homens e mulheres cristãos têm reduzido a sua mentalidade e buscado simplesmente as coisas dessa vida. Mas não é assim que Deus nos identifica. Ao entendermos quem é Deus, imediatamente nós entendemos quem nós somos. Nós somos peregrinos. Essa terra aqui não é nossa. Esse ambiente aqui não é nosso. Nós caminhamos para algo muito melhor. Isso aqui será nosso quando o próprio Filho de Deus vier restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, esse mundo continua sendo o mesmo mundo perdido, quebrado e cheio de pecado. Não é a nossa casa. Nós caminhamos para uma Jerusalém celeste. Nós caminhamos para uma morada eterna. Nós caminhamos para o ambiente em que estaremos com o nosso Deus, onde nós presenciaremos o Senhor. Portanto, aqui não é o ambiente, a nossa casa, a nossa terra. E quantos têm reduzido a sua vida a isso aqui? A este mundo, que é um mundo perdido, que é um mundo pecador, que é um mundo quebrado, que é um mundo repleto de pecado, que é um mundo que não tem a razão em si. Quando nós, como peregrinos, marchamos para o reino dos céus, entender quem é Deus, entender quem nós somos, é também compreender que, já que nós não somos aqui e somos cidadãos dos céus, nós vivemos sob a lei própria dos céus. Qual é a
padrão de justiça? Qual é o nosso padrão de santidade? Qual é o nosso padrão de comportamento? Qual é o nosso padrão de lei? Não é simplesmente desse mundo, mas é o padrão que vem do alto céu. Por isso que o mundo faz exatamente o que quer. Mistura-se com prostituição, com pecados, com bebidas, com vícios, com tudo aquilo que é próprio dele. Mas nós não nos submetemos. E nós não nos rendemos. Ao contrário. Nós permanecemos firmes na vontade santa do nosso Rei e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda o texto nos coloca uma consciência. Não é apenas uma identificação de quem Deus é e de quem nós somos, mas as razões que nos levam a viver do modo como Deus assim nos chama. Veja o versículo 18 e o versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Simplesmente conhecermos a Deus já nos deveria mover a uma santidade, a um temor. E a palavra temor que é empregada no texto é realmente ter medo. Sabendo quem nós somos, imediatamente já nos levaria a entender que o nosso mundo não é aqui, a nossa casa não é aqui, nós estamos caminhando para o reino dos céus. Talvez já seria suficiente. Só que há uma compreensão que abarca as nossas vidas e que traz um significado ímpar, que por um lado tira de nós o orgulho e por outro glorifica a Deus por aquilo que Deus fez. Tira de nós o orgulho porque nós não reconhecemos a Deus, nós não reconhecemos a Deus, nós não vivemos em santidade porque simplesmente nós queremos, ou porque simplesmente nós somos bons ou melhores do que os outros para fazê-lo. Mas por outro lado, glorifica a Deus porque mostra a expressão suprema desse amor de Deus. A expressão suprema desse amor que moveu céus e terra. A expressão suprema deste amor tão grande que é capaz de tomar para si pecadores. E aí que o texto fala: temam a Deus, honrem a Deus, reconheçam a Deus verdadeiramente o Deus e Senhor nosso. Reconheçam quem são, vivam em santidade a partir disso, mas sabendo que vocês não foram comprados por coisas corruptíveis. Vocês não foram comprados por coisas banais, que o próprio tempo dará conta de destruir. E aqui o texto usa duas ilustrações, a prata e o ouro. A prata e o ouro, que são coisas que sempre os seres humanos buscam. De fato, são pedras preciosas. Os itens de ouro, os itens de prata têm valor alto no comércio. E quando nós temos, aqueles que têm utensílios ou peças de ouro, peças de prata, geralmente escolhem os melhores momentos para se ornamentarem e para irem, para que as pessoas vejam essas peças de ouro ou de prata. Aquelas senhoras que possuem geralmente têm um compartimento nas suas casas em que elas guardam para dias especiais. Isso acontece comumente, acontece desde os tempos mais antigos da construção da civilização. Mas aí o texto fala o seguinte: prata e ouro, por melhor que sejam para nós, por mais preciosas que sejam para nós, por mais caras que sejam para nós, para Deus não passam de coisas corruptíveis. Para Deus não passam de coisas que o próprio tempo dará conta de destruir, e é natural que isso aconteça. Para Deus, prata e ouro são simplesmente
mais um aspecto da sua gigantesca criação. Tanto que Ele é o dono de toda a prata, Ele é o dono de todo o ouro. Se você considerar o diamante mais valioso do que o ouro aqui, muito bem que seja, o diamante continuaria sendo coisa corruptível. Pérolas, qualquer tipo de bem, até mesmo dinheiro, aplicando ao nosso conceito moderno, até mesmo dinheiro, não passa de coisas corruptíveis. E a consciência que o texto nos quer dar é: olhe para a sua história, olhe para a sua vida. Não só olhe para quem é Deus, não só olhe para você Deus, mas olhe aquilo que Deus fez. Ele comprou você. Ele comprou você. E Ele pagou o resgate para si mesmo. Ele o fez. Não é como algumas seitas religiosas que falam que Deus pagou o preço a Satanás para libertar a alma do homem. Não é nada disso. Deus pagou o preço a si mesmo. E tem que ser a si mesmo. E esse alto preço não consiste em prata, em ouro, em diamante, pérolas, ou qualquer outra coisa que seja material e palpável. Até porque prata e ouro nos livram do pecado. Prata e ouro nos livram das iniquidades. Diante de um pecado, diante de uma tentação ferrenha, você poderá clamar ao ouro ou à prata para te livrar? Ela não pode fazer nada. Ela não tem poder de nada. Ela é valiosa para nós, só para Deus. É simplesmente mais um aspecto da sua majestosa criação. Por isso que o texto fala: não foi com ouro, não foi com prata, que o Senhor vos legou, vos tirou de um legado tenebroso herdado dos pais de vocês, os seus pecados. Mas o preço que Deus paga a si mesmo é um preço de pureza, é um preço de santidade, é um preço de limpeza, é um preço inigualável. E aqui o texto fala que nós fomos comprados pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue. As pedras não são preciosas. Os bens não são preciosos. Mas para Deus o que há de precioso é o sangue. O sangue. E o sangue que é como aquele sangue que de forma ilustrativa era derramado no Antigo Testamento. Lembrem-se daqueles animais, lembrem-se daquele cordeiro, daqueles cordeiros que eram ofertados, especialmente na Páscoa, como ele tinha que ser, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem cortes, sem qualquer tipo de mácula. E agora, essa imagem se faz concreta no sangue de Jesus Cristo. Ele não tinha pecado. Ele não tinha iniquidade. Nele não pesava nenhuma culpa. Ele não tinha nada enquanto pecado daquilo que nós temos. Mesmo sendo verdadeiro homem, assim como é eternamente verdadeiro Deus. Ele não tinha pecado. E Deus toma esse cordeiro e Ele mesmo sacrifica o cordeiro. E o seu sangue é derramado. E o seu sangue é vertido. E Ele tem esse precioso sangue caído numa terra imunda que é a terra do Gólgota. Mas é esse sangue que é precioso. Porque esse sangue compra. Esse sangue tira o homem do pecado, da morte, de si mesmo. E esse sangue leva esse homem para perto de Deus. Esse sangue faz o homem amigo de Deus. Esse sangue o faz verdadeiro filho de Deus.
assim como esse sangue que perdoa o pecador, é aquele que nos livra de um legado terrível, de pecado, de morte, de sofrimento, de ira, de tudo aquilo que compõe este mundo. É este sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo o pecado. Meus irmãos, alguma razão mais nós precisamos? Alguma razão mais nós precisamos para que coloquemos consciência nas nossas mentes e que nos voltemos ao Senhor em sinceridade? Nós precisamos de mais alguma coisa, de mais algum incentivo, precisamos de mais algum elemento dentro desse texto ou em outros textos para que nos voltemos a Deus em santidade. Vejam quem Deus é, vejam quem nós somos e vejam o que Deus fez por nós. Vejam o amor de Deus por nós e vejam que Ele é capaz de dar o seu próprio Filho para morrer, para salvar o pecador. E nós ainda estamos pensando em concessões, nós ainda estamos pensando em dar um jeito para o pecado ali, dar um jeito para o pecado acolá, vivemos uma vida desordenada, vivemos uma vida de pecado, vivemos uma vida sem temor diante de Deus, como se essa vida aqui fosse eterna e não nos perguntaremos a morte, não teremos que prestar contas a Deus. Quantas vezes ainda nós teremos que olhar a Escritura, pensar conforme a Escritura e olhar para nós mesmos e vermos exatamente o contrário do que ela apresenta? Até quando nós continuaremos ou poderemos continuar uma vida de pecado, uma vida de desordem, uma vida de oposição a Deus? Até quando nós ainda nos misturaremos com as mentiras, nos misturaremos com o roubo, nos misturaremos com uma linguagem inapropriada? Até quando nossa boca vai se abrir para falar mal sobre os outros? Até quando as nossas intenções serão malignas? Até quando nós simplesmente seremos aqueles que se opõem a Deus? Até quando nós seremos os preguiçosos? Até quando continuaremos a nos misturar com o pecado? Até quando? E nós paramos para pensar e olhamos para esse texto, e há uma chamada urgente a uma consciência de temor de Deus. Há uma chamada urgente para uma consciência de quem nós somos, de quem Deus é e daquilo que Deus fez por nós. E desse grande amor de Deus que não só nos salva, mas o amor de Deus nos liberta. Nós não precisamos ficar presos a vícios, nós não precisamos ficar presos a pecados, nós não precisamos ficar presos a uma vida medíocre de iniquidade contra Deus. E quando nós nos rebaixamos ao pecado, nós ficamos menores do que vermes. O pecado é estranho à nossa nova natureza. Os vícios são estranhos à nossa nova natureza. A inclinação ao mal é estranha à nossa nova natureza, que está ligada a Cristo, o Senhor da glória. Até quando permitiremos que os vícios dominem as nossas vidas? Quantas pessoas estão presas a cigarro, a fumo? Quantas pessoas estão presas ao jogo? Quantas pessoas estão presas à pornografia? Quantas pessoas estão presas ao adultério? Quantas pessoas estão presas à bebida? Quantas pessoas e quantos ainda que se dizem cristãos? E você olha lá, pessoas que se dizem moralistas, corretas, aqueles que comumente, observamos que sempre são aquilo que é chamado de a palmatória do mundo, olha o erro de todo mundo, mas dentro de casa é uma péssima mãe, dentro de casa é um péssimo pai, é alguém viciado em cigarro, bebida, viciado em pornografia, e lá dentro das quatro paredes é que a pessoa se revela, e aí cai a máscara dela. Até quando? Até quando? O texto bíblico aqui
nos chama a uma bendita contemplação. E o texto começa exatamente nos mostrando quem é Deus, tendo como consciência quem é Deus. Aí sim, nós podemos realmente ter uma vida de santidade na presença de Deus. Porque sem conhecê-lo, sem ter com ele intimidade, como um verdadeiro pai e filho, pai e filha, simplesmente não há sentido para esta vida. Pois bem, aí nós voltamos ao começo. Você conhece Deus? Você conhece o Senhor? Você conhece verdadeiramente ao Deus de todo o universo? Eu estou falando aqui que você saiba, ou simplesmente que você saiba lidar com as categorias próprias da teologia para dissertar a respeito de Deus. Não é mais do que isso. Você conhece a Deus. Você conhece o Senhor. Você o tem de fato como Pai. E conhece o que a sua palavra diz, conhece o seu amor, conhece o seu perdão, conhece o seu juízo. Ou você simplesmente tem vivido num suspenso, em que conhece apenas aquilo que aparentemente é mais adequado para você. Conheça a Deus. E o chamado urgente da reforma é o conhecimento de Deus. Conheça a Deus, o Deus revelado. Deus se revelou na sua palavra para que nós o conheçamos, não simplesmente para nós trazermos a Bíblia para a igreja, ou usarmos a Bíblia dentro de casa como amuleto, e aí carregarmos de casa para proteger de alguma coisa, igual alguns de modo insano pensam. Mas leia a Bíblia, conheça a Deus pela Bíblia, e Ele mesmo se dá a conhecer. Nós não precisamos de conhecimento extraordinário. Nós não precisamos que venha um anjo para nós falar, para nos falar a respeito de Deus. Nós não precisamos ouvir de modo audível Deus falando isso, ou Deus falando aquilo para nós. Não precisamos disso. E reforma vem justamente para falar, nós temos a palavra. E é pela palavra que Deus se revela a nós. É pela palavra que Deus se dá a nós. Deus se entrega a nós. E Deus mostra quem Ele é. Agora, se nós ficarmos ali nos rasos, nas coisas simples, naquilo que não acrescenta, nunca conheceremos a Deus. Que é justamente saber do seu grande amor, mas é saber também do seu imenso poder, do seu imenso juízo, da sua justiça implacável, e do modo como Ele se aproxima do pecador, também trazendo perdão. Além disso, conhecer a nós mesmos, saber quem nós somos. Saber quem nós somos. Muitas pessoas têm gasto suas vidas com coisas tão banais, coisas tão simples, coisas tão fúteis. Vejam como a indústria do entretenimento tem crescido muito. Vejam como as pessoas gastam a vida simplesmente olhando para o celular e digitando o dia inteiro. Vejam como as pessoas têm gasto as suas vidas vendo vídeos engraçados na internet. Vejam como as pessoas têm gasto as suas vidas com conversas que não têm nenhuma edificação. Como se a vida se resumisse a esses momentos banais. Quantas pessoas têm gasto as suas vidas numa busca cega pelo dinheiro? Ou quantas pessoas têm gasto as suas vidas mergulhados nos vícios, mergulhados nas manias, mergulhados naquilo que é podre? Quantas pessoas têm gasto a sua vida com aquilo que nada nos acrescentará? Mais do que isso, quantas pessoas têm se comportado como cidadãos deste mundo, como cidadãos desta terra, como verdadeiros escravos do maligno, do diabo, vivendo como se essa vida aqui que trouxesse as normas. E aí você usa uma série de ilustrações. Pode ser uma vida de pecado, pode ser uma vida de entrega às imundícias próprias do pecado, mas pode ser aquelas concessões. Pode ser aquela ideia, olha, todo mundo faz isso, por que eu não faço? É cultura, por que eu não faço? Ou aquelas pessoas ao meu redor, os amigos, todos falam desse jeito, por que eu não? Todos se comportam dessa maneira, porque
eu me comportaria diferente. Ah, é coisa da minha idade, é coisa da idade dele. É jovem, é adolescente ou é idoso. Ele pode se comportar assim. E ele vive dessa forma porque é algo comum. Tratando da infância, quando os pais justificam o pecado da insubmissão dos filhos pela idade, pegam o conceito do mundo e aplicam à criança. A criança que é insubmissa, a criança que faz aquela famosa birra num shopping center ou no supermercado, cai no chão, aquela coisa terrível. A criança que tem a habilidade de falar palavras torpes e os pais acham a coisa mais bonitinha. A criança que imediatamente tem aprendido músicas terríveis, e os pais acham a coisa mais natural. Os pais que colocam os seus filhos diante de uma galinha pintadinha, diante de uma Peppa Pig, diante de desenhos o tempo inteiro, e nunca se gastaram para ler uma história bíblica para a criança. Os pais que deixam a televisão, a Netflix, os canais da TV aberta ou da TV fechada, ensinarem os filhos. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Por que quando a criança está causando desconforto, entrega o celular para a criança e vai ficar tudo bem? Por que não ensinar? Todo mundo faz isso e resolve. E as consequências futuras aparecem e são graves. Não é assim que nos ensina a palavra, ao contrário. A ideia é inculcar a mensagem bíblica. Passando então para a adolescência, um período de muitas transformações físicas, sentimentais, sociais, e alguns comportamentos são vistos como normais. O famoso ficar absolutamente normal. A relação sexual fora do matrimônio absolutamente normal. O namorar dezenas absolutamente normal. A mistura com a pornografia absolutamente normal. Conversas torpes absolutamente normais. E a ideia é, os próprios adolescentes muitas vezes, ou até mesmo os pais que deveriam instruir, não falam absolutamente nada. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo se comporta dessa maneira. Todo mundo tem esse procedimento. E nas redes sociais é que você verá coisas estranhas. O jovem cristão postando coisas de cunho sexual ou de palavras torpes. A jovem cristã sem nenhum recato, com fotos que escandalizam, fotos com biquínis, com roupas curtas, com roupas apertadas e tudo mais, que é uma vergonha para a família. Vergonha para os pais, que muitas vezes não monitoram, não colocam limites no que é feito. Observe, mas o princípio por trás é a coisa normal. Todo mundo faz isso, por que não fazer? Na fase adulta, trabalho, as tentações de, usando a expressão popular, puxar o tapete do outro, a oportunidade para derrubar outro, para mentira, oportunidades que podem surgir dentro de um matrimônio para adultério, as mentiras e tudo aquilo que pode envolver, até mesmo casos de homens e mulheres que são viciados em pornografia, apesar de serem casados, e tudo isso acontece, mas é normal. Quando chega-se já numa idade mais avançada, irresponsabilidade, o não permitir ser cuidado. Muitas vezes o texto bíblico fala que algumas senhoras têm a língua que desanda, fala sobre todo mundo, mas é normal. Não é normal. Não pode ser normal. E nunca será
não somos cidadãos dessa terra, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos aqui, nós não estamos nesta casa de forma permanente, nós estamos de forma temporária. E as crianças têm que aprender isso, os adolescentes têm que aprender isso, os homens e as mulheres têm que aprender isso, os casais têm que aprender isso. Numa época que se falar sobre submissão da mulher é uma loucura. Falar sobre a responsabilidade do homem que tem que amar a sua esposa, tem que amar os seus filhos, tem que ser o melhor possível e até mesmo se entregar para morrer pela sua esposa, é uma loucura. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós não somos daqui, nós somos do reino dos céus. Mais do que isso, meus irmãos, nós um dia chegaremos neste reino. E precisamos, enquanto aqui estamos, saber quem verdadeiramente é Deus, saber verdadeiramente quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Mas nunca nos esquecemos também daquilo que Deus fez por nós. Deus nos amou. Deus, o Filho, se entregou por nós. Deus, um amor infinito, um amor que Ele quis ter, derramou o sangue de cordeiro, o sangue sem mácula, o sangue sem defeito, o sangue sem pecado, para nos comprar e para nos libertar. Ou seja, nós estamos livres, nós não precisamos mais do pecado, nós precisamos voltar para Deus, sempre lembrando da obra sacrificial de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos comprou, nós pertencemos a Deus, mas Ele nos libertou, nós não pertencemos ao pecado. E a nós, cabe como peregrinos, voltarmos para o Senhor em santo temor, em reverência, compreendendo quem Ele é, compreendendo quem Ele nos chamou para sermos, e especialmente compreendendo que o sentido da nossa vida está na cruz de Cristo, na morte de Cristo, no sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, sangue este derramado na cruz do Calvário, nos traz vida, nos traz liberdade, na santa ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa ressurreição, nessa vida eterna que o Senhor já nos tem dado. Que o Senhor, então, nos chame de responsabilidade, que Ele nos faça conhecê-lo melhor, conhecermos a nós mesmos, lembrarmos sempre da obra de Cristo, fazer com que nós vivamos essa vida no santo temor e reverência, em santidade. Abandone o pecado, ele não é mais seu. Deixe os vícios, eles não são mais seus. Deixe uma vida contrária à vontade de Deus, deixe da incredulidade. Isso não é mais uma composição sua, mas é um santo temor, reverência, santidade, rogando a bênção de Deus e o seu perdão, e aprendendo quem Deus é, e sabendo que nós somos peregrinos, e sabendo aquilo que Deus livremente fez por nós, entregou o seu Filho, entregou o sangue, sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós louvaremos a Deus com o grupo de cânticos da igreja.
Deus Santo, nós te adoramos e te bendizemos, visto que és o Criador de todas as coisas. A ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as nossas almas se elevam em culto reverente e sincero pelos méritos de Jesus Cristo. Bendizemos o teu nome pela grande redenção que realizastes em nosso ser, tirando-nos da morte, libertando-nos dos grilhões que nos aprisionavam violentamente, conduzindo-nos a uma nova vida. Obrigado porque habitas em nós, em nosso ser, e porque nossos atos e pensamentos são regidos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que traz liberdade ao homem, que lhe traz consciência e especialmente nos faz conhecermos melhor a Ti. E que privilégio nos dás, bom Deus, de conhecermos o Senhor, apesar da nossa indignidade, apesar do nosso pecado. Nós o amamos e nós queremos servi-lo a cada dia. Por isso, damos-te graças, também suplicamos-te que nos faças melhor conhecer-te, para adorar-te, para contemplar-te, a glória e a beleza, e para nos rendermos em adoração sincera e verdadeira pelos méritos de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos a Ti, para que nos voltemos em santidade e para que nos voltemos a Ti com um santo temor que lhe é devido, porque és Deus e és Senhor soberano e as nossas vidas a Ti pertencem. Faz também, bom Criador e Redentor, que tenhamos consciência de quem nós somos, simplesmente peregrinos, simplesmente homens e mulheres que de modo transitório passam por essa vida, mas têm os olhos fixos no reino dos céus. Não permita, Senhor, que estejamos de alguma forma presos a este mundo, nem aos seus usos, nem também ao seu modo de pensar, porque somos já cidadãos dos céus. Senhor, que as nossas vidas, famílias, tudo que é em nós, sempre se voltem para Ti, como soberano e redentor de todo o universo. E também, bom Deus, faz com que nós jamais esqueçamos do Teu grande amor. Ele que nos trouxe a vida, Ele que nos trouxe a liberdade, Ele que nos trouxe a comunhão contigo, a comunhão com o próximo, Ele que nos dá razão para viver. A Tua oferta, Senhor, é o que traz uma verdadeira e autêntica existência a nós, miseráveis pecadores. Pedimos-te tudo isso, Senhor, porque queremos nos aproximar de Ti. Queremos estar mais ligados a Ti em todo o tempo. E pedimos-te que nos visites, que venhas por nós, e aqueles que se encontram imersos no pecado, que sejam libertos pelo sangue de Cristo. Aqueles que têm andado em incredulidade, que sejam libertos em nome de Cristo. Aqueles, Senhor, que têm andado de forma duvidosa e têm se intertido por esse mundo, que sejam libertos pelo nome santo de Cristo. Aqueles que têm conhecido pouco o Senhor diante de um oceano de conhecimento possível, que sejam esclarecidos em nome de Cristo. Nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor, e suplicamos a Tua bênção. Derrama a Tua bênção também, ó Pai, sobre aqueles que nos assistem nessa hora. Derrama a Tua bênção sobre todo este mundo, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que têm enfrentado dificuldades com os seus trabalhos. Bom Deus, acorde-nos nestas necessidades, porque muito dependemos de Ti. E especialmente abençoa o Teu povo. Cuida do Teu povo. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Que ela cresça, que ela
se fortaleça, mesmo nesse momento, que ela venha resplandecer com a glória da cruz de Cristo. Visita também, Senhor, os enlutados, traz o consolo ao coração. Nesta hora lembramos da família do teu servo Everaldo, que está enlutado. Que, ó Deus, traga no teu espírito consolo àqueles que tiveram uma perda tão difícil. Senhor, que em todo tempo estejamos prontos a acolher, a abraçar, a amar e a ensinar sobre o Senhor e sobre a tua grande salvação realizada no Cordeiro, sem defeito, sem mácula, Cristo, o nosso Redentor, em nome de quem nós humildemente oramos. E que o amor infinito e insondável de Deus, nosso Pai, graça maravilhosa de Cristo, Redentor e Salvador,